Dor em aperto ou peso no peito. Dor em pontada e em menor intensidade. Suor frio, vômito e tontura. Dor na boca do estômago. Dores ou desconforto nos braços, mandíbula e costas. Sensação de indigestão, azia ou desconforto abdominal. Desmaios e náuseas. Falta de ar, sudorese, frio e formigamento. Gente, existem aí algumas tendências distintas de sintomas de infarto que têm sido observadas em homens e mulheres. Mas vale ressaltar que os sintomas podem ser diferentes para cada pessoa, independentemente do gênero. Que susto! Nossa, quer me matar do coração! Meu Deus, chama o SAMU! Aff! Olha, disparou. Olha, essa trollagem aí pode até parecer engraçada, mas tem uma coisa que é muito séria e que é o tema do vídeo de hoje. Mortes por infarto em mulheres jovens cresceram 62% no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na faixa etária de 50 a 69 anos, o número quase triplicou, com alta de aproximadamente 176%. A gente está no mês que celebra o Dia Mundial do Coração. Precisamos falar disso. É isso mesmo, Bruna. É muito importante termos em mente esse tema para que possamos fazer uma prevenção adequada e reduzir esses índices. E afinal, o que é o infarto? As coronárias são os vasos que levam o sangue ao músculo cardíaco. Quando temos uma obstrução desse fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, isso causa o infarto, que nada mais é do que a dor pela falta de sangue chegando na musculatura do coração, que é a dor típica anginosa. Quais são as principais causas de infarto em mulheres? A principal causa de infarto nas mulheres, na população geral, é a doença arterial coronariana, que é a DAC, que é exatamente pela formação de placas de gordura no vaso que causam obstrução do fluxo sanguíneo. Outras causas também podem acontecer, como trombose, formação de trombos no vaso, mais comum em doenças autoimunes, mas a doença coronariana disparadamente é a principal causa. As mulheres podem apresentar sintomas de infarto diferentes dos homens? As mulheres podem apresentar sintomas atípicos de infarto. O mais comum é a dor anginosa típica, mas pode também acontecer de ser somente uma dor epigástrica, que é nessa região da boca do estômago, náuseas ou vômitos quando faz um esforço físico, falta de ar, um mal-estar inespecífico ou até mesmo escurecimento da vista ou desmaio. Como que eu posso reconhecer um infarto? O mais importante, quando temos uma pessoa que já tem uma história na família, principalmente pai, mãe, irmãos ou filhos que já teve infarto, isso aumenta o risco dessa pessoa ter um episódio também de infarto. Então, sempre que eu tenho uma pessoa que tem uma história familiar ou que tem alguns fatores de risco, a gente tem que pensar, teve uma dor típica ou então um dos equivalentes anginosos que a gente já mencionou, procurar uma emergência para poder avaliar se realmente é um infarto ou não. E o que eu devo fazer se eu suspeitar de um infarto? Diante de uma suspeita de infarto, o mais importante é procurar um serviço de atendimento médico com a maior brevidade possível. Quanto mais rápido essa procura acontecer, mais rápido é o diagnóstico e menor é o risco de sequelas para o paciente. Quem está em risco de ter um infarto? Bem, a gente sempre avalia os pacientes com maior risco cardiovascular, que são exatamente os pacientes que têm o maior risco de infarto. Quem são esses pacientes? São pessoas com história familiar de primeiro grau de já ter tido infarto, então pai, mãe, irmãos ou filhos que já tiveram infarto em idades precoces, jovens, ou pacientes que têm comorbidades, como por exemplo pacientes que já são hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que têm colesterol alto, paciente com obesidade,
paciente que tem uma história importante de etilismo, né, que é a ingestão de bebida alcoólica, e tabagismo, que é o uso do cigarro, e pacientes sedentários. Como o infarto é diagnosticado? Uma vez que o paciente com uma suspeita de infarto dá a entrada na emergência médica, com a maior brevidade possível é realizado um eletrocardiograma, que é um exame simples, pouco invasivo, que por ele a gente consegue avaliar os traçados do coração e já suspeitar aquele paciente que tem uma maior chance de estar infartando. Junto com o eletrocardiograma também é realizado exames de sangue e com esses dados e o quadro clínico a gente consegue fazer uma avaliação do paciente que realmente está infartando. Como se pode tratar o infarto? Uma vez que temos um diagnóstico de infarto, o paciente é conduzido com a maior brevidade possível para fazer o cateterismo, que é um exame que a gente consegue ver os vasos das coronárias, identificar o que está causando a obstrução do fluxo sanguíneo e fazer o tratamento. E além do cateterismo, medicação é muito importante. Como se prevenir? A prevenção do infarto ela é realizada através da identificação dos fatores de risco. Então, a gente sempre faz de maneira preventiva e periódica a procura, né, de outros diagnósticos, como hipertensão, diabetes, dislipidemia. E uma vez que a gente identifica esses fatores de risco, a gente inicia prontamente o tratamento para evitar que esse paciente evolua posteriormente para o infarto. Além dessas doenças que eu já mencionei, sempre é importante fazer atividade física. Se o paciente tiver o hábito de fumar, parar o quanto antes o cigarro e também o cuidado com o excesso na bebida alcoólica. E aí, curtiu esse vídeo? Então se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau! Ai! Ai, que susto! Não, ó, passa e sai correndo pra eu não olhar pra você. Mas foi ótimo, Gris. Ai, que susto! Aff, pelo amor de Deus, chama o SAMU. Nossa!